Boa noite todo mundo. Estamos aqui no Colo de Lucy. 30 minutos de Colo de Lucy. Nós, eu e a Luciana, com um projeto sobre a maternidade, sobre os impactos da maternidade na vida da mãe, da mulher. A gente está aqui hoje, no dia 24 de março, para falar um pouquinho sobre os impactos da maternidade na fisiologia. Quando a criança chama a gente, quando a criança é, pede pra gente muitas coisas, o que será que acontece com o corpo dessa mãe, né? Então, a gente já vem falando muito tempo sobre o quanto que a mãe acumula funções. Ela é cozinheira, ela é professora, ela é nutricionista, ela é motorista, ela é tudo. E isso causa grandes impactos na vida dessa mãe, né? É, e aí eu queria brincar com a Lu e perguntar para ela assim: você é mãe? Qual é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça quando você está concentrada fazendo qualquer coisa e o seu filho te chama? Bom, primeiro, o coração palpita. Então, assim, muitas vezes, acho que vai depender muito de como que a gente está, né? Assim, o estresse materno, que é uma coisa que é legal a gente lembrar daqui hoje, porque essas chamadas, né, filho chamando o tempo todo, porque assim, às vezes chamar a primeira vez no dia, você ainda tá ali levezinha, acabou de acordar, beleza, mas aí quando começa já pela centésima vez te chamando, porque isso vai acontecendo ao longo do dia, você vai minando a energia, né? Então, assim, acho que hoje o legal é a gente poder falar disso aqui no colo, né? O que acontece no nosso corpo quando a gente recebe esses chamados, né? Mas lembrando também assim que o estresse materno ele até nem vem só de uma questão ali do dia a dia, né? Daquelas cobranças de dia a dia, atividade, das demandas práticas, né? Práticas, vamos dizer assim. Ela também vem de uma questão social, cultural e psicológica. Oi, Cia. Tô aqui, tô te ouvindo. Tá. Então, assim, como ela vem de vários âmbitos, né, é importante a gente lembrar que existe uma questão muito assim de o ideal da mãe, né, que a gente já falou umas vezes. Tem o ideal de mãe. O que que é esse ideal de mãe? É aquela mãe que se dedica totalmente e que esquece de si, que tem um amor incondicional. E aí a gente já começa daí, né? O filho chama e aí você está estressada, e aí você responde às vezes meio torto, né? Que é? Eu já várias vezes, que é? Aí até eu escuto assim, eu te amo, mamãe. Não era para pedir nada, era só para dizer que me amava, né? Isso quebra as pernas. E nossa, então assim, mas aí você já explodiu, né? Porque você está de repente concentrado em alguma coisa, ou está com mil coisas na cabeça, porque a gente funciona assim, né? Uhum. Tinha uma foto que eu já vi há muito tempo atrás, época de Orkut, mostrando, né, o cérebro da mulher e o cérebro do homem, né? Da mulher tem um monte de coisinha lá funcionando e tal, e do homem tem uma linha reta do ponto de partida, do ponto de chegada e acabou. E era muito engraçado isso, mas assim, é algo que realmente retrata, eu acho que muito a gente, né, a mulher com esses compromissos. E aí acontece, né, quando eu sou cobrada assim pelo inconsciente coletivo, ou então pela sociedade que eu tenho que dar um amor assim o tempo inteiro, e que eu tenho que me dedicar totalmente, só que isso não condiz com a minha realidade, porque eu estou estressada, porque eu estou trabalhando, porque eu estou vivenciando mil coisas ao mesmo tempo. Essa semana, foi ontem, eu estava aqui, né, estudando e tal, trabalhando, e aí eu ouvi umas crianças chamando lá embaixo, a minha vizinha aqui de cima, né, aí eu soube que ela tinha quebrado o braço. Quer dizer, foi o que eu ouvi, assim, né? E hoje eu encontrei com a mãe dela, fui perguntar, eu escutei sua filha lá falando que ia descer para assinar o gesso e tal. E ela falou, pois é, você acredita
que quando a escola me avisou que estava com problema, eu achei que fosse frescura. E aí, como a escola insistiu, e ela foi ver o que tinha acontecido com a filha, né? Foi buscar, porque aí assim, ela teve que parar o trabalho dela, ela estava sem carro para buscar a filha, ela estava cheia de responsabilidade, cheia de demanda, e aí a cabeça vai a mil, né? Nesse caso, ela poderia ter ficado desesperada porque a filha se machucou, mas ela só pensou: caramba, isso aí é drama, conhecendo a filha, né? Não, isso aí é drama, não tem nada demais. E hoje é dia de prova, vai ficar lá e tal, não sei o quê, mas só que a escola insistiu e aí ela foi buscar. E aí depois viu que realmente a menina tinha machucado feio, né? E aí depois vem a culpa de, puxa vida, eu não acreditei na minha filha, né? Eu não acreditei na história que ela me contou. Então, assim, é uma avalanche de emoções que, obviamente, impactam, estressam. E aí a mãe sofre por, às vezes, não estar tá sentindo como por fora aí dizem que a mãe tem que ser a mãe ideal. Então, assim, eu Uhum. não me vejo como uma mãe. E aí eu sofro. Aí eu sofro com essa cobrança, né? Mas, Lu, eu queria voltar um pouquinho não. 6 anos, 7 anos, quando o bebê chega. Você me contou no dia do podcast que as mães não se conectam imediatamente como eu sonhei, já que eu não sou mãe, eu não tenho essa certeza. Eu sonhei, entendi na teoria, que as crianças se conectavam com essas mães. Como é esse bebezinho chegando no seu colo, chorando? Você tendo que descobrir esse choro. Que é isso que acontece nessa fisiologia dessa mãe? Então, existe, acho que, uma ideia muito romantizada, né, de que nasce um bebê, nasce uma mãe. Né? A gente escuta muito essa frase. E isso não condiz com a realidade, porque a gente está aprendendo, né? Eu lembro que eu fiquei muito nervosa, né? Você está me perguntando assim para eu voltar um pouco no tempo. Eu lembro que eu fiquei muito tensa, porque por mais que estivesse na minha barriga, ainda é alguém que eu não conheço, Tá. né? Eu posso supor coisas, mas aí quando a criança chora, é assim, eu tive o início, né, da minha maternidade muito calmo, porque o meu filho era muito calmo, mas tem muitas mães que não vivem isso. Eu Uhum. não tive depressão pós-parto, então, assim, eu não tive nenhuma demanda diferente das demandas práticas que eu falei no início, né? Eu consegui ir me adaptando, mas era um dia de cada vez me adaptando àquele bebezinho. Mas, por exemplo, teve um dia que eu tenho certeza que muitas mães vivem isso muito mais vezes do que eu vivi, mas eu lembro de uma situação em especial que o Tiago chorava sem parar. Eu não ficava sozinha, tá? No início, nos primeiros 2 meses, 3 meses, vai, eu não ficava sozinha, eu tinha sempre alguém comigo. Só que, da hora que a pessoa saía até o meu marido chegar, eu ficava ali um tempinho só, né? E teve um dia que o Tiago resolveu chorar na hora que a minha mãe ou meu pai tinham saído, não sei, tinham ido embora, e o André não tinha chegado ainda, o André demorou um pouquinho para chegar. Eu fiquei desesperada, porque eu tirava a roupa achando que era calor, vestia a roupa achando que era frio, olhava a fralda para ver se tinha cocô ou xixi, já tinha mamado, dava peito, não queria. Então, assim, eu fiquei muito zonza. E aí eu vou aproveitar para responder essa pergunta que você está falando, que é o nosso tema aqui, né? O que provavelmente, o que aconteceu com o meu organismo, com minha fisiologia naquele momento? O estresse, pontualmente ali, né? Daquela situação que estava acontecendo. O meu córtex cerebral, aí eu tenho na verdade, eu tenho um registro no meu corpo, no meu cérebro. E aí o que vai acontecer? O cérebro vai identificar que existe alguma coisa pegando fogo. Só que o cérebro ele não vai me dizer, não, é o seu bebê que está chorando. Não, ele vai dizer que é um leão que está indo para cima de você. Que você está sob ameaça, que você está numa situação ali que você não sabe o que fazer. E aí, o que o córtex faz? Bonitinho, bonzinho, porque ele quer que a gente fique bem.
ele vai ativar e liberar a noradrenalina. Poxa, legal. Por quê? Porque eu estou em perigo e eu preciso ali de energia para eu poder responder àquela situação. Então, só que nesse momento o córtex entende o seguinte, que eu tenho que lutar ou fugir. Não tem aquelas horas que a mãe fala assim, eu vou sumir daqui, eu tenho vontade de correr, eu tenho vontade de desaparecer. É nessa hora que o córtex está mandando a noradrenalina e está mandando, ó, ou você luta com essa situação aí, né? A mãe que lute, que a Nina falou ainda há pouco, ou você foge, né? Então, por isso que tem muitas situações e muitos comportamentos que faz com que a mulher não saiba ali o que fazer Uhum. com o bebê. E aí, depois da noradrenalina, se o choro continua, ou outra situação que seja, né? Que aí depois a gente vai falar mais especificamente lá das questões do período que a gente está vivendo, é, simplesmente vem também a ativação de adrenalina e cortisol. E aí você está mais ainda no nível ali do estresse, né? Do desespero total. E aí o que vai acontecer com você? O que acontece, gente? Assim, se eu tenho uma situação de estresse, ela acontece para. O natural é que o meu organismo volte ao equilíbrio. Só que o que acontece com nós mães, né? Tem uma estudando, vou pegar o exemplo da Fernandinha. Tem uma estudando, a outra está querendo disputar ali a atenção, e você tem alguma coisa. Você tá, só que assim, a cabeça também tem mil coisas acontecendo, né? Tem que ver o que vai fazer para amanhã, de almoço, e a prova que tem que fazer, mas amanhã tem uma, mas depois tem outra. Então, só um pouquinho, né? Só para lembrar um pouquinho. Fora o trabalho, né? Todas as demandas profissionais que também existem no mundo atual, porque a mãe ela acabou tendo essa independência, né? Ela foi para o mercado de trabalho, mas ela não soltou, né? A sociedade não deu de presente para ela um tempinho para descansar. Não, você vai para o segundo turno, né? E aí o estresse não diminui. Então tá lá, cortisol, adrenalina mandando ver. Aí o que acontece com o nosso corpo? A imunidade. Aí vem inflamação, vem a baixa de serotonina, que pode provocar uma depressão. Aí tem uma fobia, tem uma ansiedade. Então, isso tudo vai juntando, porque você tem uma alta demanda, você tem que responder um monte de coisa. Eu acabei não falando isso no início que eu queria falar, mas assim, existe uma ideia assim de mãe como a cuidadora principal. Tem o pai que é cuidador também. Mas primeiro vamos. O próprio filho, né? O próprio filho, quando machuca, chama quem? Mãe. É isso. Agora, eu vou acrescentar aí, na sua demanda, a falta de sono. O quanto que a mãe, muitas vezes por conta desse estresse, por conta dessas preocupações, acabam não dormindo. E isso também afeta a saúde, física, neurológica dessa mãe, porque é fundamental o sono, né? O reset do cérebro é essencial para as pessoas. E como não É dorme? exatamente isso. Mas é exatamente isso, né, Cia? Assim, quando eu tenho o envio de cortisol para o meu organismo, como é que você dorme? Né? Como é Não que se dorme. dorme? E aí, obviamente, é o ciclo vicioso, porque você vai continuar tendo problemas ali, né? Você vai continuar tendo dificuldades, e aí você pode acabar tendo vários, assim, você vai ter os sintomas psicológicos, né? Que aí você vai ter uma depressão, a fobia, como eu falei, tem o burnout da materno também, tem, né, da mãe, você vai ter uma crise de ansiedade, então vai acontecer isso tudo. E na parte física, você vai ter uma fadiga crônica, você tem um cansaço que não acaba nunca, Uhum, né? uhum. E você não, e assim, você não descansa, porque ou você dorme e dorme na alerta, porque alguém pode te chamar,
né? Alguém pode precisar de você, ou você realmente assim, nem consegue dormir, e aí isso só vai piorando a situação. Tem uma coisa que assim, eu estava estudando assim, até para eu poder rechear um pouco mais aqui de conhecimento, mas uma das coisas também que gera de questão física, de questão fisiológica, é o ganho de peso. Né? O ganho de peso nessa situação toda também vem, né? Verdade. Dores no corpo inteiro, vai rolar dor e você não vai saber de onde é. E às vezes acontece assim da mãe ir, né, para o médico, eu tô com dor, você não sabe de onde é. E é muito por conta do envio constante de cortisol e adrenalina para o organismo. Então, por isso que é tão importante ter as suas pausas, né? A gente precisa desse tempo, do tempo. Esse domingo, eu vou até falar aqui, né, Si? A gente trabalhou no domingo. E aí, Uhum. quando eu cheguei na casa da Cíntia, eu falei assim, ai, que delícia, não tenho ninguém me chamando, que coisa boa. O Thiago vai ter prova na segunda-feira, tá lá com o pai estudando. Ai, eu não vou precisar estudar. Gente, eu estava trabalhando, Sim. né? E para mim foi um alívio, foi um momento, simplesmente um momento de descanso. Né? Então, E era assim, momento de trabalho, não era nem descanso, descanso. exatamente. Então, assim, mas esse tipo de coisa é importante você fazer. Para mim, assim, foi uma pausa, vamos dizer, uma pausa curta, né, que eu tive ali na minha semana, e que é importante ter. Hoje eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre atividade física, né? Aí tem uma amiga minha que ela tem o canal dela lá no Insta, que é Corpo para Descansar. Porque ela tem três, né? Essa minha amiga. Então, assim, eu que tenho um, eu também preciso, assim, ter é, uma válvula de escape para eu poder me preparar para seguir o dia, né? Para poder dar conta daquele dia. E tem gente que acaba seguindo em frente e depois não percebe quando está com essa fadiga, quando tem dores, quando tem um problema gastrointestinal, quando tem algum tipo de inflamação, um problema dermatológico, queda de cabelo, fica doente toda hora. Então, isso tudo, né? Ah, é o tempo, ah, foi o tempo, ah, fiquei exposta à chuva, Uhum. ar-condicionado, muda. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ter sido por conta mesmo de sobrecarga, porque é muita coisa para você fazer, é muita coisa para você cuidar. Você fica ali naquele clima de alerta o tempo inteiro, e aí essas coisas vão aparecendo. Já aconteceu comigo, de eu acordar de manhã, meu Deus, eu não vou conseguir levantar hoje, porque meu corpo inteiro dói, eu acho que eu estou ficando doente. Aí eu levantei e a dor passou. Pode ser um monte de coisa, né? Pode ser, inclusive, pré-menopausa. Mas também pode ter a ver com a questão mesmo assim de estar ligado o tempo inteiro, né? De estar conectado ali com as questões Para a de gente saber só casa. da gente, Lu, eu vou pedir para as meninas que têm filhos de diferentes idades se manifestarem e perguntar assim: vocês acham que é diferente se a gente tem filho pequeno e filho grande? Esses chamados, essas dores, esse alerta é diferente? Vocês podem responder pelo chat. Você, enquanto elas estão tomando coragem para responder, e Ah, a gente já está no finalzinho do nosso tempo, respeitando aí os 30 minutos, eu queria falar uma frase. A Fernandinha já respondeu. Eu queria falar uma frase que é de um livro que foi escrito por dois profissionais, um jornalista e um psicólogo do desempenho. Aí a frase é mais ou menos o seguinte: no laboratório vivo dos esportes, que ele está falando de desempenho, né? E a gente tem aquela cobrança de desempenhar e ser a melhor mãe do mundo para o filho, para casa, para a família, etc. Então, assim, no laboratório vivo dos esportes, aprendemos que o real inimigo da alta performance, da mãe ideal, alta performance, que aí eu estou fazendo uma junção aqui, sim. uma adaptação. Não é o estresse. Na verdade, o problema é a falta de recuperação. Então, uma atividade física. Teve uma pessoa que falou, que respondeu hoje para mim lá no Insta, que faz crochê. Então, assim, pintura,
enfim, qualquer coisa, meditação, coisas que realmente ajudem, porque o estresse crônico, sem recuperação, esgota. E aí a gente acaba esgotando a nossa reserva de energia. Então, por isso que é tão importante a gente se cuidar. A gente está nesse momento aqui, né, de ouvir as coisas que acontecem, trocar, estar com os amigos, com as amigas, fazer uma atividade física, entre outras coisas. Sabe aquele momento Cia, com a você avó? vai ler aí? Deixa com a avó, larga com a avó e vai passear com o marido. Mas eu vou responder, não, vou falar o que as meninas estão dizendo, que acho que é bem importante aqui pra gente. Né? Amanda diz, é diferente as necessidades de um e de outro. E a Vivi complementa, dizendo, quando bebê, a demanda é mais intensa. Os maiores, as demandas são outras. E tem também outras preocupações. E a Dani diz, é igual, no sentido de ter muitas demandas, né? Então, Uhum. o tempo Sou todo a muito gente está tipo. dizendo o quanto que as mães têm muitas demandas, né? E elas, de novo, não conseguem descansar, não conseguem dar pausa, não conseguem tirar esta, esta sobrecarga, né? Uhum. E eu queria Uhum. perguntar para a gente encerrar, Lu, É muito difícil mesmo, eu fale. queria perguntar para você se você acha que essa questão de pegar tudo para si, não vou dizer sobrecarga, vou dizer pegar tudo para si, é uma questão cultural. E se pode ser diferente? Pode, né? É uma coisa até que a gente quer colocar lá no nosso curso, né? Lá adiante, mas assim, é, você conseguir se permitir, né? A mãe se permitir a não fazer algumas coisas. Eu já conversei isso com algumas, mas ela falou assim: eu não consigo, eu não consigo. Eu falei assim: mas a hora que você conseguir, que você treinar, abrir mão de algumas responsabilidades, algumas demandas que são suas, e você entender que o seu marido é seu parceiro de vida e que pode Sim, ser que se você faz as coisas, ele vai entender que está tudo certo, está tudo bem, que ele não precisa. E se você deixa claro, né, que, bom, eu não tenho como fazer, então acaba que o outro faz. Até às vezes, quando a mulher fica doente, né, acaba que o marido vai lá, dá um jeito. Então, assim, eu pelo menos eu vejo isso aqui em casa, que existe uma iniciativa muito grande para ajudar, principalmente em momentos de crise, né? Mas, assim, não precisa ser assim o tempo todo, porque eu também tenho aquela tendência de pegar e abraçar tudo. E as mulheres que estão aqui são meio assim também, tá? Acho que eu conheço. Então, assim, tem uma questão assim de querer abraçar quando não precisa. Entender que o marido é o parceiro de vida. E às vezes ele vai ter o tempo dele de fazer as coisas que não é o seu, mas tem que se permitir deixar pegar também, né? Deixa pegar. exatamente, exatamente. E é uma coisa que a gente vem E vai conversando fazer muito. drenagem linfática, vai fazer massagem, vai ouvir uma música, coloca o fone de ouvido e meio que dá uma desligada, né? Vai para Nárnia um pouquinho. Eu achei ótima a sua solução, Dani. Ir para academia sem levar o celular. É perfeito, porque é um Delícia, momento delícia. só seu, né? Que seja um momento só seu. Ir para academia, ir tomar café com uma amiga, ir estudar. É um momento só seu, que é super importante para a recuperação, né? É, e a gente tem falado isso o tempo todo. O quanto que cada um, cada uma de nós tem um jeito de cuidar. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Isso é essencial de se falar, né? Porque a sociedade cobra de a gente fazer do jeito certo, né? A mãe Nutella que é a mãe certa, né? A mãe raiz que briga por tudo não é mãe certa. Ah, e sim, tem uma coisa que eu falei na chamada que a gente acabou não falando aqui, a gente já está terminando, que é a questão das provas, né? A gente está em período de Verdade. prova, então as mães, assim, a gente vai ter a criança que fica desesperada. Eu falei no nosso encontro passado, né, que meu filho surtou quando ele viu a lista de coisas que ele teria que estudar num papelzinho só. E aí, quando eu separei, a coisa ficou mais fácil para ele. Ele conseguiu administrar, é assim, tá bom. Mas na hora que a criança está ali desesperada, a tendência, nossa tendência é ativar o estresse, ativar a noradrenalina, vai ativar o cortisol. Se
você não tem esse tempo de recuperação, você entra ali no estresse da criança, né? Uhum. Chora por conta de matemática, né? Que hoje teve prova de matemática na escola do meu filho. Então, assim, tem um desespero em relação à matemática, ou de repente alguma outra disciplina que a criança já tem um pavor, e aí nem viu a prova e já está desesperada, e isso acaba afetando a mãe. Aí a mãe vai trabalhar preocupada. Será que ele está será que ele está bem? Será que ela está conseguindo fazer a prova? Será que ela conseguiu se estabilizar? E aí você fica em dois lugares ao mesmo tempo e tal, o cortisol sendo jorrado no seu organismo, né? Então, quanto que é importante a gente parar um pouco para respirar, para se recuperar, para energizar o organismo novamente e nos permitir pequenas pausas, um café, um chazinho, né, para você dar uma respirada. Isso é super importante. Deu pelo menos para falar no finalzinho, tá, gente, sobre a prova. Mas tudo que eu falei em relação ao estresse, ao impacto na fisiologia, ele vai ter a ver com esse estímulo, né, que é a questão da prova que o pessoal fica desesperado. O Então, e é pessoal, por nossos isso filhos. que nós, mães, ou vocês, mães, precisam estar conscientes de vocês mesmas, né? E isso é uma coisa que a gente quer trabalhar no nosso curso, né? Isso é uma coisa que a gente quer ajudar as mães a se pensarem durante o nosso curso. Por quê? Porque na hora que a mãe consegue ficar consciente, na hora que a mãe consegue ficar equilibrada com ela, sabendo que existem muitas demandas, sabendo quem que é ela, né, quais são as referências dela, qual é o jeito de ela educar, e lembrando sempre que não existe jeito certo e jeito errado, né, ela fica mais equilibrada com ela e ela pode olhar para o filho de forma mais equilibrada, sem entrar na vibração dele de estresse. E aí sim Exato. conseguir dar uma equilibrada nele, falar assim, calma, vamos junto. Aquilo que não tem com parceiro muitas vezes, pode ter com filho, né? E acho legal a gente falar isso, porque a nossa proposta aqui é dar mais qualidade de vida para essas mães, né? Menos estresse, menos cortisol, para que elas possam dormir de forma mais equilibrada, não ter burnout, né? Não ter essa criticidade toda. Acho que isso é Porque mais assim, importante. na verdade, né, se é importante a gente falar que o estresse a gente não vai tirar. O estresse ele Sim, tá aí, né? A gente vai viver o estresse. O importante é a gente aprender como lidar com isso, né? Então, exatamente. autoconhecimento, você fazer todo o trabalho de restauração, lembrar das coisas que são importantes para você, que fazem você se sentir bem. E isso tudo é extremamente importante para a restauração. Exatamente. É isso aí, meu povo. 30 minutos é muito rápido, Eu também acho. A gente devia é fazer muito 2 horas. pouquinho. Mentira. Ô, gente, mas é Mas isso. Tem alguma coisa que vocês queiram posicionar, falar, lembrar? eu queria ouvir vocês um pouquinho mais. Dani, obrigada. Ana Paula, obrigada. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Eu queria Ah, falar só uma coisinha que eu acho interessante, que a gente fala muito sobre mãe perfeita e tal, e ainda pegando o gancho aí que a Luciana falou da semana de prova das crianças, lembrando que mãe nota 7 é fácil de ano, né? Mãe nota 7 é perfeito. fácil. Perfeito. Muito bom. É Ufa, isso, que alívio. obrigada. Obrigada, Dani. Muito bom. Não A gente não precisa ser precisa. 10, não precisa gabaritar, não. É isso mesmo. É isso mesmo. E acho que é legal falar isso, porque ninguém vai gabaritar. Porque a gente não gabarita com a gente mesmo, dirá com o outro, né? É bom flexibilizar as coisas, é bom deixar um pouquinho de lado, é bom deixar para o pai cuidar, né? Para o outro cuidar, mesmo que não seja igual a gente. É importante deixar para o outro fazer diferente. É isso aí. Ô, gente, muito obrigada aí pela presença de vocês, pelo apoio, pela troca. Vocês são mais lindas. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui.
E semana que vem tem mais. A gente vai lançar aí o conteúdo da semana que vem, tá bom? Muitos beijinhos. Beijos, obrigadas, meninas. Vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Tá bom.